Todos os dias, bilhões de pessoas geram toneladas de lixo, restos de comida, embalagens, plásticos, papéis e eletrônicos que juntos formam um dos maiores desafios da humanidade moderna: como lidar com os resíduos que produzimos. Mas a maneira como o mundo enfrenta esse desafio varia imensamente de país para país. Alguns enxergam o lixo como problema, outros como oportunidade, e cada nação encontrou seu próprio caminho entre o consumo e a sustentabilidade. Começando pelo Japão, um dos países mais organizados quando se trata de coleta de lixo. Ali, cada morador é responsável por separar o lixo em diversas categorias, que podem incluir papel, plástico, vidro, metais, resíduos queimáveis e não queimáveis. Em muitas cidades, o descarte errado pode gerar multas e até mesmo vergonha social. O sistema japonês é tão eficiente que menos de 5% dos resíduos acaba em aterros. O restante é reciclado, reutilizado ou incinerado como recuperação de energia. Essa disciplina reflete não apenas tecnologia, mas também uma forte cultura de respeito coletivo. Na Suécia, o lixo praticamente deixou de ser um problema e virou combustível. O país é referência mundial em Waste to Energy, ou seja, na conversão de resíduos em energia. Mais de 50% do lixo sueco é queimado em usinas térmicas, que produzem eletricidade e aquecimento para milhões de casas. O sistema é tão eficiente que a Suécia importa lixo de outros países da Europa para manter suas usinas em funcionamento. A Alemanha também é líder em reciclagem. Lá, a separação é uma prática obrigatória e amplamente fiscalizada. Cada residência possui diferentes containers para papel, vidro, orgânicos e embalagens recicláveis. O país também possui o famoso sistema de PFAN, em que garrafas retornáveis têm valor monetário. O consumidor paga um pequeno depósito e recebe o dinheiro de volta ao devolver o recipiente. Essa simples iniciativa ajudou a criar uma cultura de reciclagem exemplar. Na Coreia do Sul, a coleta de lixo é uma questão de responsabilidade individual. Desde os anos 1990, o país utiliza o sistema Pay as you Throw, no qual cada morador paga conforme a quantidade de lixo que produz. Isso incentivou a redução de resíduos e aumentou a taxa de reciclagem, que hoje supera 60%. Restos de comida são coletados separadamente e transformados em ração animal ou fertilizante, num exemplo notável de economia circular. Enquanto isso, em países em desenvolvimento, o cenário é diferente. No Brasil, por exemplo, o sistema de coleta varia de cidade para cidade. Em grandes centros urbanos, há coleta seletiva e programas de reciclagem, mas ainda existe dependência de aterros sanitários e desigualdade na gestão de resíduos. Os catadores desempenham um papel fundamental. São responsáveis por grande parte da reciclagem real, coletando, separando e revendendo materiais. Apesar dos desafios, o Brasil vem avançando, com políticas de logística reversa e educação ambiental. Na Índia, o problema é ainda mais complexo. Com mais de 1,4 bilhão de habitantes, o país gera montanhas de lixo urbano todos os dias. Em muitas cidades, o sistema de coleta ainda é informal e depende de milhões de trabalhadores conhecidos como waste pickers, que recolhem recicláveis nas ruas e aterros. Mas também há avanços. Iniciativas locais vêm implantando centros de triagem, compostagem e tecnologia de reciclagem, transformando comunidades e gerando renda.
Nos Estados Unidos, a coleta é descentralizada. Cada cidade tem suas próprias regras e empresas contratadas para o serviço. O país gera mais lixo per capita do que qualquer outro no mundo e ainda enfrenta desafios na reciclagem. Grande parte dos resíduos vai para aterros, embora o país invista cada vez mais em usinas de compostagem, reciclagem industrial e inovação tecnológica. Mesmo assim, os Estados Unidos ainda lutam para reduzir o desperdício no consumo. Em países no norte da Europa, como Noruega e Dinamarca, o foco está em educação ambiental e responsabilidade compartilhada. Crianças aprendem desde cedo a separar o lixo corretamente, e a coleta é feita com caminhões automatizados e silenciosos. A coleta de vidro, metais e eletrônicos é altamente controlada e quase nada é desperdiçado. O objetivo desses países é simples: atingir o lixo zero. No Canadá e na Nova Zelândia, a coleta seletiva também é avançada, mas enfrenta o desafio das longas distâncias e do custo logístico. Em áreas rurais e isoladas, o transporte de resíduos até os centros de reciclagem é caro, o que exige soluções locais, como compostagem comunitária e reaproveitamento de materiais. Já em países africanos, a coleta de lixo é um tema em evolução. Cidades como Kigali, em Ruanda, estão se tornando exemplo no continente, com ruas limpas, programas de reciclagem e proibição de plásticos descartáveis. Outras nações ainda enfrentam problemas de infraestrutura, mas vêm implementando políticas de gestão de resíduos inspiradas em modelos europeus e asiáticos. No fim das contas, o lixo é um espelho do nosso modo de vida. Mostra o quanto consumimos, o quanto desperdiçamos e o quanto valorizamos o planeta onde vivemos. Alguns países transformaram o lixo em energia, outros em fonte de renda, mas em todos a mensagem é a mesma: o futuro depende de como lidamos com aquilo que descartamos. O lixo de hoje pode ser o recurso de amanhã, se houver consciência, inovação e cooperação global, porque cuidar dos resíduos é, na verdade, cuidar da terra e das próximas gerações.